comigo. E eu queria que você começasse aí contando um pouquinho da sua história, né? Da sua história de intercâmbio e, principalmente, né? Quando que surgiu essa vontade e por que você escolheu a Nova Zelândia, né? Porque eu acho que até hoje tem muita gente que não entende, né? Tem tanto país aqui perto da gente, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, que são super famosos. Por que a Nova Zelândia? Oi, Rosana. Primeiro, obrigado pelo convite. É muito honrado em conversar com você sobre esse tema e sobre o livro. Estou bem animado com o lançamento e foi uma ideia que já vinha maturando há algum tempo e agora com a quarentena e com um pouco mais de tempo consegui colocar no papel. Então, obrigado pela oportunidade de conversar sobre esse tema. A Nova Zelândia, eu acho que não passou pela minha cabeça nem assim nos melhores sonhos, eu diria. Foi algo que não foi muito planejado. Eu estava em uma fase de tinha acabado de terminar a faculdade, estava ali meio que procurando me encontrar, o que que eu vou fazer, procurando caminhos assim, né, eu diria. E aí pesquisando sobre intercâmbio e sobre principalmente aprender inglês, né, porque era uma da necessidade da minha área, que eu precisava realmente aprender inglês. Então, foi um momento de alinhar o que eu buscava mesmo como carreira, que era a questão do inglês como profissionalmente, mas também a questão de me encontrar mesmo, de saber qual é o meu propósito e o que eu queria para minha vida, né? Então, eu queria fazer um intercâmbio que unisse tudo isso e, e aí pesquisando vários países, todo mundo me falava muito sobre Estados Unidos, sobre Canadá, e aí o dólar, quando eu comparei com a Nova Zelândia, eu vi que o dólar da Nova Zelândia era um pouco mais barato e coloquei no Google Imagens Nova Zelândia e vi aquelas paisagens lindas e foi assim, amor à primeira vista. E não demorou muito, eu já estava todo dia procurando vídeos e relatos e pessoas falando sobre receptividade dos neozelandeses e como que era o país. E eu só fui me apaixonando cada vez mais e comecei meu planejamento. No início é sempre muito difícil, mas acho que o primeiro passo é sempre o mais difícil, mas é o principal, né? E aí comecei a juntar um dinheiro, comecei a estudar um pouco mais de inglês para já um pouco mais preparado, mas foi assim mesmo, sem muitas pretensões, né? Já fui para estudar inglês, a intenção era ficar 6 meses, acabei ficando 1 ano e meio, consegui um visto de working holiday no meio do caminho, foi muita coisa acontecendo. E, enfim, foi um período, uma experiência assim incrível e que eu quis transparecer no livro e quis contar um pouquinho mais para as pessoas e tentar inspirar um pouco mais, tentar mostrar que o primeiro passo é sempre mais difícil, mas depois que você começa, tudo é possível e com planejamento a gente consegue realizar qualquer sonho. Nossa, que legal, Renata. Eu tô aqui pensando. Então, quer dizer que a Nova Zelândia também não era o seu, né, sonho, não era Sim. seu sonho. Você só queria fazer um intercâmbio em qualquer lugar, né? E acabou sendo lá. E você foi ficar 6 meses, com 1 ano e meio. Você acredita em destino? Porque eu tô aqui pensando, gente, né? Tem coisa que parece que é para ser, né? Você precisa viver aquela história de certa forma. Você vê dessa forma? Eu comecei a pensar nisso depois que eu consegui aquele visto do Working Holiday. Não sei se todo mundo conhece, mas é um visto muito disputado, acho que são 300 vagas por ano, né, para brasileiros. Exatamente. E aí eu estava lá bem nesse momento de aplicação, que é aberto uma vez no ano, e consegui aplicar e consegui o visto. E assim, tudo aconteceu tudo se encaixou muito rápido, assim, tudo muito perfeitamente. Então eu comecei a questionar, tipo, realmente era para acontecer, sabe? Eu acho que a gente está onde a gente deve estar por alguma razão, por algum motivo. E conheci pessoas incríveis que me ensinaram tanta coisa, assim, que elas vão ter um lugar aqui comigo para sempre. E eu tenho certeza que se eu for para lá ou se eu for para outros países em que eu conheci esses amigos, assim, com certeza a gente vai ter histórias para contar e vai ter muito aprendizado junto ainda. Essa é uma das grandes riquezas do intercâmbio, né? Eu acho que os amigos que a gente faz
Sem dúvida. Nossa, eu também, quando eu fui para Nova Zelândia, não era o meu sonho ir para Nova Zelândia, também aconteceu de uma maneira diferente que a sua, mas acabou acontecendo. E eu acho que foi uma viagem, né? Uma viagem literalmente que abriu a minha cabeça, né? Em vários sentidos. E eu acho que depois que eu fiz essa viagem e conheci gente de tantos outros lugares, é que despertou também essa vontade em mim de viajar para outros países. Eu Sim. acho que eu nem tinha muito isso, mas você acaba conhecendo tanta gente, tanta cultura diferente e aguça a curiosidade de certa forma, né? E daí você saber que você tem essa possibilidade também é muito legal, né? Igual você está falando aí, fez amigos e pode visitar depois, enfim, coisa desse tipo. E era uma surpresa, assim, para mim, porque a Nova Zelândia é um país que tem pessoas de todos os lugares do mundo, então você conhece gente europeu, americano. Conheci uma amiga da Tunísia, por exemplo, que eu nunca imaginei que eu ia conhecer alguém da Tunísia. E, assim, a gente mantém contato até hoje, então, assim, são Nossa, aquelas coisas que não tem preço, assim, e que só um intercâmbio mesmo pode trazer e pode te proporcionar. Então, sou muito grato pela experiência que eu tive e com certeza é uma das melhores partes, assim.